Você sabe o que é capitalismo? As expressões capital e capitalismo surgiram bem antes do sistema econômico. Do latim capitale, o capital era uma expressão utilizada na região da Itália, no século XIII, para determinar de quem seria a liderança. Basicamente, é um sistema formado por agentes econômicos, composto por pessoas de uma mesma classe social, donas do meio de produção. Produzem, comercializam, controlam o capital e trabalham sempre visando o lucro. Para haver produção, fluxo de capital e lucro, nem todos podem ganhar igualmente. Para que alguns acumulem o capital, outros precisam trabalhar muito e ganhar pouco. Essa é a lógica do capitalismo: produção e acúmulo de capital. Para acumular, é preciso fabricar um produto, vendê-lo por um valor maior do que o custo da produção e garantir que seu produto seja amplamente consumido. Mais consumo, mais produção, mais lucro. O capitalismo começou a se desenvolver na Europa no final da Idade Média e no início da Moderna, e demorou aproximadamente 6 séculos para chegar à forma como conhecemos atualmente. Sua primeira forma ocorreu entre os séculos XV e XVIII, no que ficou conhecido como capitalismo comercial. Nesta fase do capitalismo, o lucro era obtido através das trocas comerciais. Neste período, o sistema feudal convivia com o mercantilismo. Mercantilismo é quando o Estado, que na época era monarquias, é de que fato controla e interfere na economia. E foi justamente nesse contexto de circulação capital que foi se desenvolvendo um novo mercado, com sistemas de troca e uma divisão mais complexa. A partir do século XVI, uma nova dinâmica começou a se estruturar por meio das redes comerciais que tinham como centro a economia europeia. A exportação de açúcar, a mineração nas Américas, o tráfico negreiro e as rotas comerciais para as Índias Orientais passaram a consolidar uma economia mundial baseada na produção e na circulação de mercadorias. A expansão dessas redes demandou um aumento na produção de mercadorias. E esse aumento de demanda impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias que revolucionaram o modo de produção do século XVIII, as máquinas. E foi justamente nesse período que ocorreu a Revolução Industrial. Com a ascensão das máquinas, houve um significativo aumento na oferta de bens industrializados. Ao mesmo tempo, houve a formação de uma nova classe social, o proletariado, que eram basicamente trabalhadores que haviam perdido seus meios de produção, que eram as oficinas artesanais, e passaram a vender seu único bem, que era a força de trabalho, para os donos das indústrias que necessitavam dessa mão de obra. Ao longo da história, o capitalismo e o liberalismo sempre andaram juntos. O liberalismo representa o mundo capitalista de um jeito harmonioso, tendo em mente a liberdade econômica e a redução do papel do Estado. Os economistas liberais acreditavam que a liberdade econômica serviria de gatilho para que todos se desenvolvessem. A partir desse princípio surgiu o liberalismo econômico e político, que consistiam em um contrato social e organização do trabalho, das terras e da renda. O liberalismo motivou processos revolucionários franceses e ingleses, agindo como um fermento intelectual da dinâmica capitalista. A partir deste momento, foi estabelecido parques industriais e um sistema de divisão de trabalho, no qual aumentou a produtividade e transformou escravos em trabalhadores assalariados. De acordo com Karl Marx, o capitalismo é organizado em torno do conceito de capital e de propriedade, e do controle dos meios de produção, por indivíduos que empregam trabalhadores para produzir bens como troca de salário. Embora que o proletariado seja a base para o funcionamento do sistema capitalista, os mesmos são os que mais sentem as mudanças no ambiente de trabalho.
Após a crise da Bolsa de Nova York, em 1929, surgiu na Europa e nos Estados Unidos o movimento denominado neoliberalismo. O neoliberalismo surgiu a partir da disputa entre sistemas políticos e econômicos. O neoliberalismo está inserido no contexto do poder das empresas transnacionais, da era da informação e da especulação financeira. O que antes era feito por seres humanos, hoje é feito por máquinas. Com isso, houve um aumento no número de desempregados. A globalização do capital criou a possibilidade de integração mundial, mas ao mesmo tempo o aumento da desigualdade social.